Vanessa, e hoje nós vamos falar sobre coordenação motora. Na verdade, sobre a coordenação motora fina e grossa que vocês, como pedagogas, estudantes de pedagogia, já devem ter escutado falar. E hoje nós vamos ver somente isso. Vou trazer alguns exemplos para vocês de atividade para o desenvolvimento da coordenação grossa ou mesmo a fina. Tá bem? Vamos lá então. Uma primeira definição, né? Na verdade, o que é a coordenação motora, né? Como que ela se desenvolve, na verdade, como nós podemos ajudar ao desenvolvimento dela. Então, na verdade, a coordenação motora é quando a gente quer ou quando a gente precisa movimentar alguma parte do corpo, né? Então, o que acontece? O cérebro manda mensagem para essa parte do corpo e essa parte do corpo desenvolve, certo? Então, o que vai definir se a minha coordenação motora ela é boa ou não vai ser o ritmo, a velocidade com que eu desenvolva esse movimento, certo? Bom, o que exige aí, então, a nossa coordenação motora? Para que serve o desenvolvimento da coordenação motora? Ela serve para eu pular, correr, andar, saltar, realizar qualquer outra tarefa aí que exija alguma habilidade também. Uma habilidade um pouco mais fina, como, por exemplo, pegar um lápis, um bordado, uma pintura, desenhar, fazer um recorte com estilete, ou mesmo um recorte com a tesoura, certo? Tudo isso vai precisar de coordenação motora. Bom, para realizar qualquer um desses movimentos aí que a gente queira, né, no corpo, alguns sistemas do corpo serão, na verdade, atentos, né? Eles estarão atentos. Então, por exemplo, o sistema esquelético, sensorial, muscular, né? Então aí a gente está falando de músculo, de esqueleto, do osso, né? E dos 5 sentidos. Todos eles nos ajudam a ter reações e ações equilibradas, principalmente, né? Aí, como eu disse, né, para medir aí a capacidade motora, basta a gente observar a velocidade e a agilidade com que a resposta desse estímulo, né? Então, eu quero levantar o braço direito, eu não preciso pensar nisso, né? Eu apenas levanto o braço, né? Mas e numa situação que requer aí uma resposta, um estímulo mais rápido, né? Como seria? Seria rápido esse movimento ou não, né? Esse estímulo ele responde rapidamente ou não? E aí, então, tudo isso faz com que eu tenha ou não uma boa coordenação motora, tá? Podemos classificar a coordenação motora de duas formas. Então, coordenação motora grossa e a coordenação motora fina. A coordenação motora grossa, que aí a gente vai definir, trabalhar primeiro com essa, né? Então, a gente tem aí, na verdade, ela é grossa porque a gente utiliza músculos grandes, né? Que eles são maiores, né? Para desenvolvimentos de atividades como correr, pular, chutar, subir, descer escadas, por exemplo, ir para a direita, ir para a esquerda, aí a gente trabalha um pouquinho de lateralidade também, né? Saber a distância, esse distanciamento que tem que haver numa pessoa e outra, de uma coisa e outra, por exemplo, é trabalhado na coordenação motora grossa, tá bom? Quando a gente vai para frente, para trás, enfim, e também o distanciamento entre frente e trás, né? É importante realçar isso. Vamos pensar para diferenciar um pouquinho da grossa e da fina? Então, por exemplo, a grossa a gente vai utilizar a mão inteira. Tudo que a gente utiliza a mão inteira ou o corpo, parte do corpo inteiro, por exemplo, a perna inteira, o braço inteiro, tudo isso a gente chama de coordenação motora grossa, tá? Por isso que ela é desenvolvida, na verdade, com as crianças ainda pequenininhas, né? De 0 aí, 3, 4 anos mais ou menos, né? Não dá para ter uma coordenação motora fina de recortar algo difícil, né? Para essas crianças, para esses bebês, eu diria assim, né? Então, na verdade, é o andar, é o engatinhar, né? Tudo que eles conseguem fazer com o corpo todo
ou com membros desse corpo, para ficar mais fácil, porque o músculo é maior também, né? Então não requer tanta habilidade aí, né? Tá bom? Então, é engraçado porque as crianças que não têm um bom desenvolvimento dessas habilidades, ou têm um déficit mesmo, né, dessas habilidades, com o passar do tempo, elas não conseguem desenvolver atividades esportivas. E é um dos recorrentes problemas que existem dentro da escola, dos colégios, né, que acaba gerando aí uma baixa autoestima. E que a gente precisa, na verdade, praticar a autoestima, na verdade, elevar essa autoestima, certo? Tudo bem, gente? Então, essa é coordenação motora grossa. Deu para entender? Muito bem, vamos lá. E a coordenação motora fina? Na verdade, a fina é porque a gente utiliza músculos bem pequenos, né? Então, por exemplo, se a gente olhar para as nossas mãos, né? Elas têm as falanges, enfim, quando a gente dobra os dedinhos, né? Nós conseguimos ter aí uns músculos pequenos. Então, a gente consegue ter uma habilidade maior, né? Melhor também, né? Então, quando a gente precisa aí desses músculos pequenininhos, né? Como das mãos e dos pés, e esses músculos, eles servem para quê? Para que a gente precisa dessa coordenação fina? Para nós escrevermos, por exemplo. Quando a gente pega um lápis ou uma caneta, a gente não utiliza a mão inteira, né? A gente utiliza 2, 3 dedos, não é verdade? E não é o dedo inteiro, são as pontas dos dedos. E assim para pintar, para manusear coisas pequenas, para cortarmos, né? O movimento de pinça, por exemplo, ele é muito importante, ele também faz parte da coordenação fina, tá bom? Então, para eu ter aí movimentos muito mais delicados e precisos, né? Eu preciso desenvolver essa habilidade. E isso vai para a vida inteira. Tanto a coordenação motora grossa como a fina, a gente consegue desenvolver em nós mesmos, agora quando adulto, e nas crianças, que é o foco, né? Nos bebês e nas crianças, desenvolvê-la de uma forma com que, com o passar do tempo, dos anos e a necessidade de trabalho, enfim, a gente consegue ter uma habilidade melhor. Por exemplo, quem pinta bem, por exemplo, faz desenhos incríveis, tem aí uma coordenação motora fina maravilhosa, excelente, né? Bom, vamos continuando, né? Claro que tudo isso, como eu acabei de dizer, é nossa responsabilidade, tá bom? A responsabilidade do professor aí, desenvolver essa coordenação motora, tá? Na criança, desde as primeiras séries, tá bom? Dá para observar essa coordenação motora desde pequenininho. Observar, por exemplo, qual o lado que a criança usa mais. Então, se ela abre a porta, com qual dos lados? Ela abre a porta com a mão direita ou com a mão esquerda? Ela utiliza o ombro direito ou esquerdo, né? Ela pega as coisas, os objetos, com qual mão, né? E quando ela vai atravessar a rua ou vai olhar para alguém, enfim, observe para que lado ela olha primeiro, é para o direito ou para o esquerdo, né? A criança, ela tem um lado que ela desenvolve mais. Então, por exemplo, quem é destro, né, utiliza-se o lado direito, né? E quem é canhoto utiliza-se o lado esquerdo, né? Deixou de ser algo relacionado ao analfabetismo, semi-analfabetismo, o fato de você ser canhoto, tá bom? Havia uma teoria aí, algumas teorias, né, de alguns pensadores do século passado, de que abordava de que a criança canhota, ela tinha, então, semi-analfabetismo, tendia para o semi-analfabetismo. E hoje em dia não é mais nada disso, tá bom, gente? Beleza? Então, se você tem um filho ou um aluno que é canhoto, ok, tudo bem? Só que tem que lembrar de que o lado dele é diferente do seu, se você for destro, óbvio. Bom, seguindo, aí a gente tem aí, só para vocês saberem de que, na verdade, essa coordenação motora, ela não é apenas desenvolvida nas crianças. Idosos ou mesmo pessoas
que tem alguma limitação física precisa desenvolver, principalmente para aqueles adultos ou idosos que precisam desenvolver movimentos precisos, fortes e rápidos. Quem vai fazer esse papel? Você, pedagogo? Não, fisioterapeuta, tá bom? Mas é importante sabermos também, porque é durante a vida inteira que a gente vai desenvolver, né? Mas muito mais agora, as crianças, né? Com a idade que a gente está abordando, na verdade, né? De 0 a 6 anos, que a gente pratica e a gente tenta desenvolver ao máximo essas habilidades, né? Tá bom? Essa coordenação motora aí. Bom, e agora nós teremos cenas muito fortes, então eu peço para vocês sentarem e assistirem a essas cenas, por favor. Oh, que coisinhas mais bonitinhas, né? Então aí a gente tem alguns exemplos, na verdade, de atividades feitas com um bebê, né? Tá vendo que ela tá engatinhando, ela tá em pé aqui nessa última fotinho, mas enfim, né? Parece que há ainda uma dificuldade, né? Então, a gente tem aí o desenvolvimento da coordenação motora grossa, tá bem? Então, vamos a elas. Eu trouxe 25, acho, ideias de coordenação motora grossa, tá bom? Vou falar um pouquinho sobre cada uma delas. Muitas delas a gente consegue fazer em casa ou então no colégio mesmo. A gente tem mais infraestrutura. Vamos pensar em colégio, mas para quem tem filho também utiliza, né? Então, vamos lá. Então, a primeira ideia aí é transformar livros em rampas, para que as bolas e os carrinhos se desenvolvam aí, né? Corram, né? Então, se eu coloco, por exemplo, o livro no braço do sofá, ele vai rolar pelo livro e aí pelo sofá até a outra ponta, e aí faz com que a criança também imite esse seu gesto, certo? Fazer a criança engatinhar atrás de algumas tampas, atrás de algum objeto, né? Colocar o objeto no sofá para ajudar o bebê a ficar em pé, é importante também. Tem que forçar, tem que fazer a criança ficar em pé, né? Colocar objetos distantes um do outro no sofá para que o bebê aí precise andar um pouco, né, de um lado para o outro, né? Ensiná-lo a chutar uma bola, é importantíssimo. Observe um detalhe aqui para vocês, é o seguinte, não existe o certo ou o errado, principalmente em chutar a bola. O importante é o movimento que faz com a perna e não o chute da bola até onde ele vai, tá bom? Ninguém aqui ainda é um jogador de futebol. Encaixar formas, né? Que também é muito importante. Usar caixas de papelão e objetos para treinar o bebê a solucionar problemas. Eu tenho uma foto dessa parte para vocês aí, que na verdade é o de colocar dentro, né? Como que eu vou colocar dentro de uma caixa com um buraco pequeno, um objeto que é um pouquinho maior, né? Então, a criança tem que resolver esse problema, né? Fazer da forma, por exemplo, de cupcake, né? Um brinquedo de encaixar bolinhas, é bem legal esse. Colocar objetos dentro e fora da forma e fazer com que a criança tire e coloque também, né? Observe que não são movimentos rápidos, não são movimentos bruscos, e mesmo se for, não tem problema, né? Está sendo desenvolvido aqui a coordenação da criança, tá? A ideia não é de certo ou errado, e sim desenvolver essa coordenação, tá? Fazer do rolo de papel toalha um brinquedo para jogar pompom ou bolas de algodão é muito parecido com essa imagem que a gente viu aqui. Deixa eu voltar um pouquinho para vocês. Essa daqui, ó. Vou passar o mouse. Essa aqui, tá vendo, ó? Ó o pomponzinho aqui em cima e joga, cai, ela pega e coloca outra vez. Isso é atrás de uma porta, tá vendo? Pode ser numa parede também, né? Olha aqui as cadeiras afastadas para fazer com que a criança venha andando e pegue um objeto, né? Colocar aqui o objeto dentro de um outro que seja um buraco menor, enfim. E olha aqui a forminha de cupcake com as bolinhas, tá vendo? Que legal, né? Aqui a gente tem um outro objeto, uma almofada, um livro para escorregar e chutar a bola. Então vamos voltar lá. Tudo bem. Aqui. Brincar de pique-esconde, quem não gosta. Explorar os brinquedos do parquinho para estimular a coordenação motora. Tomem cuidado,
né? Transformar uma lata de leite em um brinquedo, quem nunca? Usar uma caixa de cotonete para estimular o movimento de pinça, que eu disse a vocês, né? Então, pegar o cotonete lá no fundo daquela caixinha chatinha, que é chata até pra gente, né? Imagina para a criança que está desenvolvendo essa coordenação, né? Usar copos descartáveis para a criança tirar e colocar. Ou então amassar, não tem problema nenhum. Esse movimento de amassar também é bastante importante, tá? E, claro, deixar o bebê inventar aí a sua brincadeira, deixar ele um pouco mais livre, né? Porque ele precisa desenvolver o lúdico também, né? Procurar bolinha embaixo dos móveis, né? Então, enfim. Equilibrar-se num pé só, tentar fazer com que a criança consiga se equilibrar, né? Correr. Correr a gente pode correr com apoio ou então sem apoio, vai depender do desenvolvimento da criança também, certo? O cadê e achou que a gente tampa com um tecido, né, com um pano, né, ou com a mão mesmo, né? O pique-pega, que é uma delícia. Reconhecer e nomear partes do corpo, do seu corpo e do dos outros, que também é bem legal. Então, falar para a criança, onde está o braço? Aí, então, ela passa a mão no braço dela ou no seu braço, enfim, por aí vai, né? Cantar. Cantar é muito importante, né? Qualquer música, gente, porque a criança ela não sabe ainda interpretar o que é que você está cantando, certo? Então, cantar qualquer musiquinha e ela vai lá no lá, lá, lá dela para poder cantar, né? Ter ritmo, estimular a língua, que também é importante. Jogar bexiga é muito legal para criança. E, claro, que integrar as crianças nas atividades da casa. Então, anda sempre do lado da mãe, da avó, enfim, do pai, do vô, né? Quem estiver cuidando da criança, fazer com que ela sempre esteja próxima, não apenas para você ficar olhando a criança, mas para que desenvolva, né? E ajudar, por exemplo, a baixar, pegar uma roupa, levantar e entregar, também é importante, né? Passar a mão no lençol, não para que ela arrume a cama, não é isso, né? Entendam, né, de que é apenas para alisar, passar a mão e sentir, né, o macio do tecido e por aí vai. Tudo bem? Bastante coisa, né? E tem muito mais, viu, gente? Na internet está cheio, recheado de coisas interessantes, né? Lembrando que nada se cria, tudo se copia e por aí vai, né? Vamos lá. Mais cenas fortes, claro que olha isso, né? Olha aqui, ó, tampando o rostinho da criança, né, para poder achar, que legal. Ó, isso aqui é bem interessante, ter uma lousa, sabe, em casa, é bem legal. Que seja um pedacinho. Hoje tem aquelas tintas, né, lousa, que é bem legal também, né? Não é caro. Ó, o que eu disse a vocês, do papel toalha. Olha que bem bonitinho. Mais cenas fortes, estamos cheios, recheados hoje de cenas fortes aqui. Ó, a caixa. E olha aqui um objeto para poder colocar dentro da caixa. Não precisa necessariamente, é só o fato de tentar encaixar, resolver um problema. Isso é um problema. Certo? Para a criança é um problema, né? O buraco é menor, ela tem que pensar de que forma que ela vai colocar. E ela vai tentar de várias formas. Não se intrometam nessa brincadeira. Deixe a criança fazer sozinha tudo isso. Observem apenas, tá bom? E, claro, estejam atentos que se caso ela for cair, enfim, não se machucar. Mas é bem provável que você tenha preparado esse ambiente para esse tipo de brincadeira, né? Para essa atividade lúdica que é necessário. Tudo bem? Um pouquinho mais aí, a gente tem ainda, né? Coordenação motora grossa. Olha que interessante esse tapete, mas não precisa ser um tapete, tá? Na internet tem vários modelos para você recortar. Olha que interessante, uma hora ela fica assim desse lado, outra ela fica do outro, olha aqui de costas, de lado, de frente, bem interessante. Olha esse daqui que difícil. Esse a gente tem em casa, né? Dá para fazer fácil, fácil. Certo? Ela vai enfiar os palitinhos aqui, no buraquinho, aqui também. Olha esse aqui que legal. Uma corda, ela tem que subir, passar em cima dessa corda, olha que interessante, né? E olha esse daqui de baixo. Tem vários tipos de materiais e ela tá pisando descalça. Então ela vai sentir esse material no pezinho dela, tá? Esse daqui
é para pegar a bola, mas olha quanta dificuldade existe para chegar até a bola, né? E olha esse último aqui, onde a gente tem os espaguetes, e aí a gente tem os bambolês aqui, e temos que andar sobre eles. As crianças são grandes aqui? Sim, são grandes. Dá para fazer com os pequenos? Dá sim, tá bom? Tudo é adaptável, tá? Agora a gente vai para a coordenação fina. Coordenação fina, na verdade, eu trouxe alguns exemplos escritos e um slide só, com algumas ideias de fino, porque a gente tem muita coisa na internet mesmo, tá bom? Mas vocês vão entender o porquê. Vamos lá. Recortar e colar qualquer coisa, gente. Recortar e colar qualquer coisa. O importante é a forma como ela está recortando, o formato do recorte? Não, gente, não é. O importante aqui é o quê? Desenvolver esse movimento que se faz ao recortar e esse movimento que a gente faz ao colar. Então, eu preciso virar, né, o objeto do lado oposto que eu vou colar, colocar a cola e colocar, grudar no papel, enfim, aonde for, certo? Isso pode ser com papel picado, com grão, contas, é muito importante esse movimento de pinça, é importante esse manejo com essas coisas pequenas, tá bom? Amassar papel picado é importante. Olha que coisa mais legal, confeccionar colares. Como assim? Vai usar ferramentas? Não, gente. Vai usar uma linha de nylon, um pouquinho mais grossa, e umas contas aí, a gente vai pensar numas lantejoulas, enfim, e colocar coisas, né, enfiar esse fio de nylon nessas continhas aí, tá bom? Legal, né? Pode ser em coisas maiores também, não tem importância, né? Pode ser pedacinhos de papéis, enfim, qualquer coisa. Desde que eu tenha que pegar esse fio e enfiar num buraquinho para poder fazer aí alguma coisa, algum objeto. Pintura a sopro, sabe quando você vai com o canudinho? Põe a tinta e ó, assopra, certo? Pintura a dedo, que delícia, né? A criança adora fazer essa bagunça, a mãe também. É muito importante, gente. Não que ela está desenhando em si, mas como ela está fazendo isso, tá bom? Pintura a pincel também é muito importante, né? Eu vou ter que pegar o pincel com 2 ou 3 dedos, né? E eu preciso traçar, né, uma reta, um desenho que seja mais preciso, enfim, mais delicado também, né? Massinha de modelar. Que delícia, né? Então, ensinar bastante a usar a massinha de modelar, a fazer algum objeto, né? Ensinar a criança a fazer, né? Mexer na argila também é outra coisa bem interessante que as crianças gostam muito. Brincar com água, com terra, argila, areia, barro, com qualquer um deles, gente. É muito importante a criança. A criança vai se sujar? Vai. Pode? Claro que pode. Água e sabão servem para quê mesmo? Então, né? Só que é importante falar para o pai, para a mãe, quando será realizado esse tipo de atividade, avisar na agenda, avisar, enfim, de alguma forma esses pais, né? Para que eles não fiquem bravos e para que, de repente, tragam uma outra roupinha para a criança se trocar, tá bom? É importante avisar sempre os pais quando será feita alguma atividade que talvez a criança vá se sujar. Então, por exemplo, pintura, argila, brincar com água, terra, areia, argila, barro, tá bom? Isso é muito importante avisar os pais. E reconhecer os sabores, porque na verdade a gente tem que falar dos 5 sentidos, né? A coordenação motora também está relacionado ao sistema sensorial. Então a gente precisa desenvolver os 5 sentidos. Então vamos lembrá-lo, né? Então é visão, audição, olfato, paladar e tato, certo? Tudo bem, gente? Entenderam, né? Que eu fico muito feliz. E aí, aqui a gente tem uma imagem de algumas atividades, algumas só isso mesmo de atividade, que eu consegui na internet, enfim, e vocês, só para vocês terem uma ideia do que é para fazer. Então, a coordenação fina, eu preciso pegar um lápis,
e levar o leãozinho aqui para ele, certo? Aqui o elefante vai chegar nesse outro animal que parece um pelicano, certo? Aqui esse animalzinho vai chegar nesse outro animalzinho, que é um pavão. E a gente precisa definir, às vezes, quais são os tipos de animais que tem, né? Então, aqui uma reta, tá vendo? Então, eu preciso fazer esse movimento. O tracejo já está aí, né? E aí, então, a criança vai apenas passar por cima, tá bom? Quanto mais ela fizer, melhor. Vocês devem lembrar disso quando vocês eram pequenos. Devem ter feito isso na escolinha também, certo? Isso aqui, gente, não é nem 1% das atividades que existem na internet. Ah, uma outra coisa importante: pintura. Pintura, amores. Quando a criança começar a pintar dentro do objeto, por exemplo, ela vai começar a pintar aqui o rabinho do peixinho. E aí, então, ela começa a pintar e ela não sai, o traço dela não sai. Fiquem felizes. Vocês conseguiram desenvolver uma das melhores habilidades que existem, tá bom? É claro que quanto mais o tempo passa, mais habilidades e coordenação motora ela vai adquirindo, principalmente na alfabetização. Quem tem o hábito de escrever bastante, por exemplo, bastante manuscrito, tá, gente? Não é digitado, não. Quem tem o hábito de escrever, a caneta ou a lápis, tanto faz, tem muita habilidade na coordenação fina, tá bom? E é isso que a gente precisa desenvolver. Nós, professores, nós, pedagogos, precisamos desenvolver isso para poder ensinar o outro a fazer, tá bom? Então, eu oriento-os, dou a dica de que vocês imprimam algumas dessas atividades propostas aqui na internet, que tem bastante, e façam em casa, tá bom? Bom, a aula de hoje é essa. Próxima aula a gente vai voltar a falar sobre o referencial curricular nacional, que a gente precisa falar sobre ele. E eu precisei parar a aula para poder falar sobre a coordenação motora fina e grossa para a gente dar continuidade ao referencial curricular, que é na próxima aula, tá bem? Muito obrigada, um beijo em cada um.